Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Willton Nascimento e você está no canal Evangelho do Reino, onde juntos iremos aprender mais sobre a Palavra de Deus. Antes de tudo, não esqueça de dar o seu like, se inscrever no nosso canal e compartilhar também esse conteúdo. Ative também o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Segue a nossa página do Instagram que vai estar logo aqui, ó. Só que só faz isso depois de terminar o vídeo, beleza? Vamos entrar no estudo da Bíblia, só que antes eu gostaria de convidar a fazer uma oração. Elevar os nossos pensamentos aos céus, pedir a direção de Deus. Vamos juntos orar? Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui para estudar mais uma vez a Tua Palavra. Senhor, nos dirige nesse estudo, que o Teu bom e santo Espírito se faça presente nas nossas vidas e abra nossa mente a compreensão, nosso coração a aceitação e que tudo, Pai, seja feito para a honra e glória do Teu nome. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Meus amigos, nós estamos aqui em uma série de estudos sobre santuário. Hoje nós chegamos ao tema 8, que é o Ministério de Cristo no lugar Santíssimo. Um tema muito interessante que nos ajudará muito na nossa caminhada rumo a uma Canaã celestial, rumo ao céu. Jesus, ao se encarnar, tipologicamente, ele teria que caminhar pelo santuário. Ao se encarnar, ele acampa-se no meio de nós, assim como lá no santuário de Israel, lá no Antigo Testamento, as tribos estavam acampadas ao redor do santuário. Jesus, ao se encarnar, ele se acampa também no meio de nós. Aos 30 anos, ele entra no santuário. Ele vai até a pia, simbolizado pelo Rio Jordão, para ser batizado. Depois, ele vai até o altar de holocausto, simbolizado pela cruz. E da pia até o altar de holocausto, como a gente aprendeu, esse ministério de Jesus durou 3 anos e meio. Tudo que Mateus, Marcos, Lucas e João registram nos evangelhos, isso se passou em 3 anos e meio. Só que depois, Jesus, em algum momento, ele teria que ser a nossa oferta, e ele foi a nossa oferta na cruz. Só que depois ele teria que assumir a função sacerdotal. Ele teria que oferecer sacerdócio por cada um de nós. E ao morrer, ao ressuscitar, ele é assunto aos céus e ele assume a função de sacerdote por cada um de nós. Assim como no povo, lá no santuário terrestre, que é uma sombra do santuário celestial, havia um dia de juízo, um dia que o santuário era purificado. Em algum momento, no santuário celestial, também teria que haver esse dia de juízo. Então, eu gostaria de te convidar aí ao Salmo 77, verso 13, que é um salmo que a gente tem lido bastante. Salmo 77, verso 13. Salmo 77, verso 13. Na minha Bíblia vai dizer o seguinte: o teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Em algumas traduções, ou talvez a sua tradução esteja o seguinte: o teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? A tradução mais correta é essa, a que está mais fiel ao original hebraico. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. E nós vemos isso. Jesus se encarnou, foi até a pia, depois ele vai até o altar de holocausto. E no mesmo ano que ele morre, ao terceiro dia, ele ressuscita e ele assume a função de sacerdote. Ele é entronizado no santuário celestial. Só que antes disso, eu gostaria de convidar aí João 7,39, que nos diz uma coisa muito interessante. João 7,39, Evangelho de João, capítulo 7, verso 39. Evangelho de João 7,39. Diz o seguinte: isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia ainda sido glorificado. Jesus, em um determinado momento do seu ministério, ele estava ali conversando com os discípulos. E eles ainda não haviam recebido o Espírito Santo, porque Jesus ainda não havia sido ainda glorificado. E o que era essa glorificação de Jesus? Ele ser entronizado no santo do santuário celestial. Como nós aprendemos aqui, o santuário terrestre, o santuário terrestre é uma sombra do santuário celestial. Não quer dizer que no céu tem um lugar onde Jesus possa ir ou que ele não possa ir. Mas a função que ele assume, mas ele assume funções. A função de sacerdote, depois a gente vai ver a função de sumo sacerdote. Então, não quer dizer também que no céu o santuário seja de 50 côvados por 100 côvados, também não é isso. Tudo no céu é maravilhosamente maior e mais a nossa mente não consegue imaginar essas coisas, mas o santuário terrestre era uma sombra do santuário celestial. E da mesma forma como no santuário terrestre,
teria que haver um dia de juízo no santuário celestial, também teria que chegar esse dia. Para a gente entender melhor isso, a gente tem que voltar a uma festa do povo de Israel, a festa da expiação. Eu gostaria de te convidar a Levítico 23, do verso 27 ao 29. Levíticos 23, do verso 27 ao 29. Diz o seguinte: Disse mais o Senhor a Moisés: Mas aos 10 deste mês sétimo será o dia da expiação, da santa convocação, e afligireis a vossa alma. Trareis ofertas queimadas ao Senhor. Neste mesmo dia, nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus, porque toda alma que nesse dia não se afligir será eliminada do seu povo. A festa da expiação era uma festa solene, uma festa em que o povo ficava em contrição. Era um dia de juízo. Era um dia de juízo, porque envolvia a purificação do sacerdote, do sumo sacerdote. Era algo assim que o povo deveria estar em contrição, em verdadeiro arrependimento. A festa da expiação, ela tinha um dia, ela tinha um mês. Era no 10º dia do 7º mês, que no calendário hebraico dos hebreus é o mês de Tishri. Então no 10º dia do 7º mês era o dia da expiação. Essa festa, ela envolvia a purificação de pessoas, purificação do sumo sacerdote, do sacerdote e a purificação do santuário. O santuário, ao longo do ano, ele era contaminado pelo pecado do povo, ou melhor, pelo registro de pecado. O pecado do povo, ao ser confessado, e o cordeiro ao ser imolado, eles eram perdoados. Só que o sangue dos cordeiros, dos bodes, dos touros, eram levados para dentro do santuário. Você se lembra? O sacerdote pegava esse sangue, aspergia nas cortinas. E o registro desse pecado ficava lá dentro do santuário. E Deus estabeleceu um dia no ano que esse santuário teria que ser purificado. E foi no 10º dia do 7º mês. E em algum momento no céu também nós teríamos que ter o dia da expiação, o dia do juízo. Teria que chegar um dia do juízo. A tipologia dessa festa, da festa da expiação, significa que o sacrifício de Jesus foi completo na cruz. O sacrifício de Jesus foi completo, único e completo na cruz. Mas ele não parou na cruz. Jesus não está mais na cruz. Também não está mais na sepultura. Agora ele está no santuário, oficiando por cada um de nós. Ele não parou na cruz. Algumas igrejas, algumas denominações vão muito bem até a cruz e às vezes nos criticam por termos esse ensinamento do santuário. Mas é no santuário que Jesus aplica os méritos dele na cruz do Calvário. E Jesus também, a tipologia dessa festa também, ela envolve também a purificação no santuário celestial. Por quê? Aí você me pergunta, Willton, no céu tem pecado? Para você estar falando que vai ter uma purificação? No céu não tem pecado, mas no céu tem registro de pecado. Ao confessarmos o nosso pecado a Jesus, ele é perdoado. João vai falar que ele é fiel e justo para nos perdoar de todas as nossas iniquidades. Mas o registro do nosso pecado vai para dentro do santuário. E é esse registro que tem que ser apagado. Então, foi estabelecido um dia em que chegaria o juízo no santuário celestial. Foi estabelecido um dia em que Jesus teria que oferecer uma obra de juízo. E quando que foi esse dia? Quando chegaria esse juízo no santuário celestial? Quando chegaria esse juízo para nós, para a humanidade? Nós poderemos responder essa pergunta, ou melhor, a Bíblia nos responderá através de uma profecia de Daniel, que está lá no capítulo 8 e no capítulo 9. Gostaria de convidar aí a Daniel, capítulo 8, o verso 14. Daniel, capítulo 8, verso 14. Vai dizer o seguinte: Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Então, 2.300 tardes e manhãs se passariam e o santuário teria o dia do juízo, seria purificado. 2.300 tardes e manhãs. A expressão tarde e manhã, no Gênesis, ela aparece pela primeira vez no Gênesis. Você se lembra? Tarde e manhã é o primeiro dia, tarde e manhã é o segundo dia. Ela vai aparecer pela primeira vez no Gênesis. Então, uma tarde e uma manhã é um dia. Só que estamos falando de profecia. E de acordo com Números 14:34, se eu não me engano, vai dizer que um dia em profecia é um ano literal. Então se passariam 2.300 anos e o santuário seria purificado, o santuário celestial. Porque lembre-se, o terrestre não existe mais. Então 2.300 anos e o santuário celestial seria purificado. Só que aí a gente se pergunta,
quando que começou essa profecia dos 2.300 anos? Né? A gente não sabe o ponto de partida. Vamos ver o que a Bíblia nos tem a responder. Eu gostaria de convidar aí a Daniel 9, o verso 24. Daniel capítulo 9, verso 24. Diz o seguinte: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para fazer cessar a transgressão e para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Então um anjo fala aqui para Daniel: Daniel, 70 semanas estão determinadas. A palavra determinadas no original hebraico vai estar shatar. Shatar. Essa palavra ela também pode ser traduzida como cortadas. Então, Daniel, 70 semanas estão cortadas. 70 semanas estão cortadas. 70 vezes 7 vai dar 490. 490 dias, né? 7 semanas, 490 dias. Só que aqui nós estamos falando de profecia também. E aí nós temos 490 anos. Então o anjo está falando: Daniel, nós vamos dar 490 anos de graça para o povo judeu se voltar para Deus. Para o povo judeu se arrepender dos seus pecados. Nós vamos cortar 490 anos. Só que essa palavra cortada, de onde foi cortado esses 490 anos? Do período maior que é 2.300 anos. Olha, até 2.300 tardes de manhã o santuário será purificado. 2.300 anos vão se passar. Só que desses 2.300 anos, Daniel, nós vamos cortar 490 anos de graça. Vamos dar 490 anos de graça para o povo judeu. Você pode falar: Wilton, tudo bem. Mas quando que foi o ano de partida que deu para essa profecia? Vamos ler o verso 25 agora. Daniel 9, 25. Diz o seguinte: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até a ungido, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, e as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. O anjo está dizendo assim para Daniel: Daniel, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o príncipe, até o ungido, 7 semanas e 62 semanas passariam. Aí tá, o povo judeu ele estava cativo em Babilônia. E aí o anjo disse: olha, Daniel, vocês receberem um decreto que autoriza vocês a voltar para Jerusalém, a reconstruir a cidade, os muros, a reerguer novamente. Quando sai esse decreto, é o ano de partida para a profecia dos 2.300 anos. E aí, historiadores e arqueólogos confirmam que esse ano foi o ano 457 a.C. Esse ano se deu no decreto do rei Artaxerxes. Falei certo, né? Artaxerxes. Beleza. Treinar bastante que é para não esquecer mais. Artaxerxes. Então, no decreto do rei Artaxerxes foi emitido esse decreto, e a partir desse decreto é que dá o ano de partida para essa profecia. Só que aí nós temos 3 decretos: o decreto de Ciro, de Dario e esse último, que é o de Artaxerxes. Teremos 3 decretos. Aí você se pergunta: qual que está em divergência? O último decreto. Por quê? Porque eles são cumulativos. Em Esdras 6, em Esdras capítulo 1, nós temos o primeiro decreto. Em Esdras capítulo 6, nós temos o segundo decreto. E em Esdras capítulo 7, nós temos o terceiro decreto, que é o decreto de Artaxerxes. Então, o decreto que está em vigência é o último decreto. Beleza? Então, no ano 457 foi dado esse ponto de partida. E aí, vai aparecer na imagem para você. Deixa eu pegar aqui para me localizar também. Então, no ano 457 a.C., foi emitido esse decreto. Passariam-se 7 semanas. Lembra do versículo 25? Olha, 7 semanas e 62 semanas. Essas 7 semanas dão 49 anos. 49 anos foi construída Jerusalém política. Eles voltam no ano 457. A partir daquele ano é construída Jerusalém. Nós vamos ao ano 408. Só que tinha mais 62 semanas. E aí nessas 62 semanas até Jesus, nós chegamos no ano 27, que foi o ano que Jesus foi batizado. E aí eu acho que vai aparecer para você na outra imagem, vai ficar mais ilustrativo. Então, Daniel, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até um príncipe, a ungido, 7 semanas e 62 semanas se passariam, e as praças e as circunvalações se edificariam. Por que o anjo dividiu essa profecia nesses anos? Porque em 7 semanas, 49 anos, se reconstruiria Jerusalém política. Depois de 60 semanas, nós chegaríamos ao ano 27,
depois de Cristo. E no ano 27, Jesus é batizado. Jesus ele vai até o Jordão, ele é batizado. E aí eu gostaria de ler o versículo 27 agora, onde vai dizer o seguinte. Daniel 9, 27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana, mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Como que Jesus fez cessar o sacrifício de animais? Ele próprio se entregou na cruz do Calvário por cada um de nós. Ele próprio se ofereceu como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, no ano 31, Jesus Cristo ele faz cessar. Na metade da semana, lembra? Nós estamos no ano 27. Teríamos ainda mais uma semana de graça para o povo judeu. A gente está falando aqui da profecia dos 490 anos. Ano 27, mais uma semana, nós chegamos no ano 34. Só que na metade da semana, faria cessar esse sacrifício. Na metade da semana, Jesus morre e ele é oferecido como Cordeiro de Deus. Só que nesse mesmo ano, ele ressuscita também. E aí, tinha 3 anos e meio de graça para o povo judeu. E o que acontece no ano 34? Estevão, ele é apedrejado. O povo judeu rejeita Jesus, o povo judeu rejeita Cristo. Lembra de uma ordem que Jesus deu aos discípulos? Olha, eu vos envio antes à casa das ovelhas perdidas de Israel. Por quê? Que ainda haveriam 3 anos e meio de graça para eles. Então essa é a profecia dos 490 anos. Beleza. A profecia dos 490 anos e da 2.300 tardes e manhãs dão início no mesmo ano. Nós já andamos 490 anos. Eu acho que vai aparecer aí na imagem para você. Tiramos 2.000 menos 490 anos, que é os anos que a gente andou. Temos mais 1.810 para que o santuário possa ser purificado. Estamos no ano 34, certo? Apedrejamento de Estevão, a nação rejeita a Cristo, estamos no ano 34. Quando nós colocamos mais 1.810, 34 mais 1.810, quantos anos, em que ano nós vamos chegar? Isso mesmo, no ano de 1844. No ano de 1844 é a purificação do santuário. Jesus passa do santo para o santíssimo e começa agora uma obra de juízo por toda a humanidade, ao fim do qual ele voltará à terra para nos buscar com poder e grande glória. Amém? Então, no ano de 1844, Jesus ele é entronizado no santíssimo, no santuário. Não quer dizer que no céu tem um lugar onde Jesus possa ir ou não possa ir. Mas essa é a função que ele assumiu, por cada um de nós, por mim e por você. Mas você me pergunta, Willton, nós temos o ano, qual que é o dia? Quando nós pegamos do calendário judaico e transpomos para o calendário gregoriano, o 10º dia do 7º mês, no ano de 1844, lá para os judeus, caiu no dia 22 de outubro de 1844 no nosso calendário gregoriano. Então, no dia 22 de outubro de 1844, Jesus ele começa uma obra de juízo. Daquele ano em diante, ele está oferecendo esse juízo, ele está julgando a humanidade. E o interessante é que Paulo escrevendo aos Coríntios, eu gostaria de convidar aí a 2 Coríntios, Paulo escrevendo na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 10, ele diz o seguinte: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Um dia, todos vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. A nossa entrega, meu irmão, ela tem que ser diária. O juízo de Deus chegou. É o que vai dizer Apocalipse 14, a partir do verso 6. Temei a Deus e dai glória, porque chegou a hora do seu juízo. Só que como em todo tribunal tem que haver uma norma, qual que é a norma desse juízo? Gostaria de convidar aí a Eclesiastes, acho que não vai aparecer no slide para você, mas Eclesiastes, o capítulo 12, o verso 13 ao 14. O homem mais sábio do mundo diz o seguinte: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más.